Você que achou, se coloque de pé em nome de Jesus. E você que não achou, se coloque de pé também, para a gente ler a palavra de Deus de pé nessa noite. Então, leia comigo aqui no telão. Então, disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e disser a eles: o Deus de vossos pais me enviou, e eles me disserem: qual é o nome? O que direi a eles? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Feche sua Bíblia, curve sua cabeça. Agora deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pregar nessa noite, Pai, não minhas palavras, mas eu quero pregar a tua palavra, Deus, nessa noite. Senhor, usa o meu coração, usa a minha vida, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de nós, para falar com a tua igreja. Senhor, essa igreja não é minha, Senhor, essa igreja é sua, nós só conduzimos ela, mas é o Senhor que toma conta dela, é o Senhor quem cura as suas feridas, é o Senhor quem protege ela. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, se eu tenho ainda, Pai, crédito no céu contigo, eu te peço nessa noite, eu quero anjos ao redor desse lugar, Pai. Eu quero que o Senhor cubra essa igreja com anjos. Coloque, Pai, na sua entrada um anjo com uma espada de fogo. E aqui no altar, coloque também um anjo, Pai, queimando nesse altar, para que, Pai, todo espírito de engano, todo espírito de medo, Pai, caia por terra nessa noite, e somente a sua voz e o seu nome sejam ouvidos aqui nesse lugar. No nome de Jesus, toda a igreja diga: pode se assentar em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu amo esse fundo, aleluia. Agora eu queria que você, quem crê que você tem a autoridade do céu aqui nessa noite, mãozinha de profeta para cima, mão direita para cima, fecha 4 dedos, aponta um para o céu. Agora aponta para o irmão mais bonito que está do seu lado, olha dentro do olho dele e fala assim: ei, não, diga: ei, preste atenção, eu quero ouvir a voz de Deus. Não é a sua voz, é a voz de Deus. Agora olha para mim aqui, faz assim, ó. Agora fala para ele assim, ó: então. Agora faz assim, ó. Amém? Olha para mim, eu preciso da sua atenção nessa noite, no nome de Jesus. Querido, você sabe o que está acontecendo aqui? O que eu li para você. Deus vira para um homem na terra chamado Moisés. Vocês estão sabendo, hein? Glória a Deus. Como é que era o nome do homem? Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eis que eu te escolhi. Quem crê que você é escolhido de Deus aqui? Aleluia. Eis que eu te escolhi para libertar o meu povo. Moisés, querido, você acha que Moisés na hora ele falou assim: é eu mesmo, Deus, sou eu, pode me chamar que eu liberto todo mundo, meu segundo nome é libertador? Não, querido. Quando Deus chama Moisés e fala assim: mas Senhor, eu sou gago, Senhor, eu não sei conversar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não interessa, querido, aquilo que você pensa que é impedimento na sua vida, porque quem vai se mover através de você é o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que fala para mim assim: pastor, eu não sei pregar. Querido, quem diz que é você que vai pregar? Porque quando Deus quiser te usar, Ele toma a sua boca e fala através de você. Porque, querido, quando Deus quer falar, querido, Ele usa até um cavalo, Ele usa até uma mula. Se Ele usa uma mula, querido, deixa Deus te usar. Ele quer te usar. Se até os animais Ele usa, querido, Ele quer tomar você nessa noite. Ele quer tomar a sua vida. Mas Deus escolhe Moisés. Às vezes um homem gago, às vezes um homem problemático,
Às vezes um homem, querido, que tinha defeitos como eu e você. Não pense você que Moisés era um homem perfeito. Ah é, pastor, ele não era perfeito? Não, querido. Para começar, Moisés havia fugido do Egito porque tinha matado um homem. Às vezes, querido, você vira para mim e fala assim: pastor, eu não posso ir para a igreja não, porque eu ainda fumo. Pastor, eu não vou para a igreja não, porque eu ainda bebo. Pastor, eu vou para a igreja ainda não, porque eu ainda não consertei. Pois é, querido, enquanto você está preocupado com o seu pecado, o meu Deus escolhe até um assassino. Mas quando Deus te escolheu, querido, não interessa o seu passado, porque Ele vai transformar o seu futuro. Deus não quer saber o que aconteceu no seu passado. Deus quer escrever uma nova história nessa noite. Então Deus chega a Moisés e fala: Moisés, você vai libertar o meu povo. Moisés, você vai libertar o meu povo. E Moisés, querido, disse: tudo bem, Senhor, eu vou libertar o seu povo. Mas vem cá, e quando eu chegar diante deles, quando eu chegar diante dessa multidão toda, e eu vou falar assim: ó, o negócio é o seguinte, vou falar do meu jeito para você entender. Eu vou chegar diante desse povo e vou falar: e aí galera, beleza? Vim cá buscar vocês. E aí eles vão virar para mim e vão falar assim: e quem é você? Em outras palavras, Deus, eu vou buscar eles no nome de quem? No nome de qual Deus eu vou buscar eles? Deus vira para Moisés e fala uma coisa que quando eu li esse texto eu não tinha entendido. Por que, Nilo, eu não tinha entendido? Porque se eu pergunto o seu nome, se eu chego em você e pergunto: qual o seu nome? Você vai me dizer o seu nome. Mas quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus vira para Moisés e diga apenas que o grande eu sou mandou buscá-los. E a primeira vez que eu li isso, eu falei assim: eu sou o quê? Mas acontece, querido, que Deus já ia na frente para dizer para todo aquele povo que Ele era o Deus de toda a terra. Eu sou o quê? Eu sou o Deus de toda a terra. Querido, se até o meu Deus, querido, sabe quem Ele é, para você avançar nessa noite, Deus quer dizer para você quem você é. Quem está comigo aqui diz amém. Como assim, pastor? Querido, deixa eu te falar um negócio. Só precisa provar para os outros quem Ele é quem ainda não descobriu quem é. Como assim, pastor? Sabe, às vezes a gente fica assim: não, mas eu preciso provar que eu sou capaz. Querido, se você sabe que você é capaz, você não precisa provar para ninguém que você é capaz. Quem está me ouvindo aí diz amém. Ah, mas eu preciso provar para aquela pessoa que agora eu sou feliz. Querido, se você realmente é feliz, você não vai se importar em mostrar isso para ninguém, porque você que é feliz, ninguém precisa mais saber disso. E você precisa saber quem você é. Moisés vira para Deus e fala: Senhor, eu vou falar que eu vim no nome de quem? E ele disse: no nome do grande eu sou. Mas eu sou o quê? Querido, Deus é, e não há outro além dele. Deus é Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Você vai lá buscar o meu povo, porque só existe um Deus em toda a terra, e eu sou esse Deus. Quem está me entendendo diz amém. Querido, Deus não tinha problema com a sua identidade. Deus é Deus, e ponto, acabou. E quando Moisés, ele vai, querido, ele não vai sozinho, mas ele vai no nome do Deus de toda a terra. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não interessa quem vem contra você. Se você está caminhando com o Senhor, você e Deus é a maioria. Você não entendeu? Vou falar de novo para você entender. Não interessa, querido, quem se levantou contra você, porque você e Deus é a maioria. Amém? Você e Deus é a maioria, querido. Não interessa. Não interessa. Querido, aprende a olhar para o Senhor e deixa os problemas de lado. Aprende a ouvir a voz do Senhor e para de ouvir as pessoas que às vezes têm te colocado para baixo, têm falado para você parar no meio do caminho. Mas escute, eu preciso que você entenda isso.
Se Deus é o nosso Pai, nós somos filhos de... Não ouvi. Se Deus é o nosso Pai, nós somos filhos de... Se Deus é seu Pai, querido, você é filho de Deus. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está sim. Eu queria que você abrisse comigo e anotasse aí para você jamais esquecer o que eu vou te falar. Olha aqui. Gálatas, Novo Testamento. Gálatas está para frente de Atos dos Apóstolos. Romanos, Coríntios, Gálatas. Depois de Coríntios você vai achar Gálatas. O capítulo de número 3, versículo de número 26. Gálatas 3, 26. Se alguém perguntar para você quem você é, está aqui. A Bíblia está dizendo quem nós somos. Olha aqui. Posso ouvir um glória a Deus aí? Igreja que não faz barulho está com defeito de... Olha lá, o que está escrito? Pois todos vós sois filhos de... mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. Preste atenção, olha o que eu estou lendo para você aqui, preste atenção. Pois vós, 26, 3:26. Pois vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos forem batizados em nome de Jesus Cristo, fostes revestidos nele, desarmando-se, não podendo haver judeu, nem grego, nem escravo, nem patrão, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um só em Cristo Jesus. E se somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. 4 agora. Digo, pois, que durante um tempo não éramos herdeiros. Porque se o herdeiro for menor, de nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar o que eu acabei de ler para você. Na carta de Paulo à igreja de Gálatas, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo em Gálatas, capítulo que eu acabei de ler agora, ele está dizendo: vós sois filhos de, mediante a fé em Jesus, porque fostes batizados no nome de... Só preste atenção numa coisa. Só é filho de Deus aquele que foi? Quem está dizendo isso é o pastor? É a palavra. Então quando você se batiza nas águas, você se torna filho de... Muita gente me pergunta: pastor, por que na igreja não se batiza criança pequena? É simples. O batismo é para lavar os seus pés. O batismo é para lavar os seus pés. Última vez, o batismo é para lavar os seus. E qual é o pecado que uma criança recém-nascida tem? Talvez o único pecado que ela tenha é de ter nascido com um pai feio igual você. Mas a culpa não é dela, é sua. Brincadeira, querida. Mas na igreja não se batiza criança. Na igreja se apresenta a criança ao Senhor. E quando ela tiver maturidade, ela vai decidir se ela quer ser batizada ou se ela não quer ser batizada. Quem está entendendo, diga amém. Então na igreja que não se batiza criança, se batiza jovens. Quando a pessoa é jovem, ela pode decidir se ela quer ser batizada ou se ela não quer ser batizada. Porém, Jesus deu o exemplo. Jesus se batizou com quantos anos? Diga 30. Jesus se batiza com 30 anos de idade, nos dando o exemplo que todos nós deveríamos ser batizados nas águas. Por que aquele batismo de jogar aguinha não serve? Porque, querido, o batismo significa lavar os seus, e eu preciso de água para isso, muita água. É simples. Batismo é lavar os seus.
Quando você vai tomar banho, você só joga umas gotinhas d'água debaixo do sobaco, assim, como é que é? Ou você deixa cair muita água? Então, para você ser batizado, tem que ser com muita. Amém? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, querido, você é filho de Deus. E você deve se posicionar como filho de Deus. Sabe, essa semana Deus falou muito forte comigo. Meu querido, tem gente que pensa que pastor não passa luta. Pastor passa luta, e não é pouca não, querido. E só Jesus e eu sabem quanto que as lutas é boa. E eu falei para Jesus essa semana: Senhor, misericórdia de mim. Que tanto de luta. Coitadinho de mim. Tem dó de mim. Ó céus. Ó vida. E Deus virou para mim e falou assim: eu não te fiz para você ser um coitado, mas eu te chamei para ser meu filho. E eu disse para você que em todas as coisas você é mais do que. Não reclama da luta não, porque depois da luta está vindo vitória para a sua vida. E eu chorando, querido, essa hora, eu falei no GF, falei no grupo familiar essa semana. Eu falei, pessoal, eu estava chorando. Coitadinho de mim, ninguém me ama. Eu chorava. E Deus falou: levanta essa cabeça que eu não te fiz para ser coitado. Eu te chamei para ser meu filho. E meu filho é vencedor em todas as coisas. Somos atribulados, mas nunca desanimamos. Somos provados, mas em nome de Jesus nós vencemos a provação, querido. Então quero te dizer nessa noite, escuta aqui, querido. Eu não sei o que você está passando, mas o meu Jesus já te fez mais que vencedor em todas as coisas. Não desista, não desanime, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus não te chamou para ser qualquer um. Sabe, eu comecei essa palavra dizendo para você: quem tem identidade? Identidade é um documento. E na identidade está escrito o seu nome, depois o nome do pai e o nome da sua. O nome do pai e o nome da sua. Pois é, querido. E deixa eu te dizer uma coisa: no seu DNA está escrito o nome do seu pai, e ele é o Deus de toda a terra. Então, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, de vez em quando eu chego aqui na frente e falo para você: você está passando luta, mas Deus vai te levantar. De vez em quando eu chego em você e falo: olha, você está passando luta, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai vencer. Mas nessa noite eu vou te dizer uma coisa: sabe por que você está passando luta? Porque você é filho de Deus, querido. E esse mundo, querido, não gosta de filho de Deus. Por isso você vai passar por luta. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus me disse e mandou eu te dizer: em todas as coisas você é mais do que. Então não reclame, querido, porque só passa por luta aquele que é filho de Deus. Querido, você joga pedra em árvore que não dá fruta? Já viu uma árvore cheia de manga? E normalmente, não sei porque, as mangas mais bonitas parece que fica lá no topo da árvore, é ou não é? Já viu aquelas mangas roxas, bonitas? Você fala assim: Jesus, eu quero aquela. Mas você pensa assim, na hora que ela cair no chão, ela vai fazer assim, ó, ploft. Como é que faz? Querido, se tem gente tacando pedra em você, é porque os seus frutos estão aparecendo para a glória de Deus, querido. Não fica importando não, pastor, é pedrada demais, eu desvio de cá, me acerta de cá. Como é que eu faço, pastor? Glorifica o nome do Senhor, querido, porque perigoso era se você não estivesse passando por luta. Mas se você está passando por luta, parabéns, você é um filho de Deus, querido, e Deus está te abençoando. E porque Deus está te abençoando, as pedradas vão chegar, as lutas vão vir, mas agora você precisa se posicionar no reino de Deus. Você precisa se posicionar. Diga comigo: eu preciso me posicionar. Como assim, pastor, querido? Filho de Deus, querido, ele se assenta na mesa do Pai para repartir da comida que tem na casa de Deus. Vou te dar um exemplo para você me entender, simples. Quem tem pai e mãe aqui vivos até hoje? Glória a Deus, dê valor nos seus pais, dê valor na sua família, porque o bem mais precioso que nós temos é o nosso pai e a nossa mãe. E quando você chega na casa do seu pai e da sua mãe, normalmente, você tem liberdade de abrir a geladeira, tem ou não tem? Você está com sede, você fala: mãe, vou beber um copo d'água aqui. Você já abre a geladeira, já vê o pudim, já pega uma fatia de pudim, não sabia nem se podia comer, mas está na casa da mamãe, vamos botar para dentro, não é? É porque, né? Na casa do seu pai e da sua mãe você tem liberdade.
E filho de Deus, querido, tem liberdade para fazer a vontade de Deus sobre a terra. Filho de Deus, querido, não anda sozinho, mas anda com seu pai, com ele. Porque, querido, você só anda sozinho se você não tem o Espírito Santo dentro de você. Mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, que você não anda sozinho, porque nunca você está sozinho, porque Ele anda e caminha contigo por onde quer que você ande. E é interessante eu falar isso para você, porque eu quero te mostrar na Bíblia o que eu acabei de te dizer agora. E eu vou fechar a pregação te dizendo isso. Por último, abra sua Bíblia agora comigo, em Atos dos Apóstolos. Atos está depois de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 2. Se você entender o que eu quero te falar nessa noite, você vai sair diferente desse lugar nessa noite, no nome de Jesus. Você nunca mais vai depender das pessoas ou das coisas, porque você vai entender de quem você é dependente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, lê aqui comigo no telão. E disse-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram nele? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe esse Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que vocês foram batizados? Responderam eles: no batismo de João Batista, que é o batismo das águas. Quem lembra? João Batista batizava nas águas. Quem batizou Jesus foi João. Só uma pergunta aqui: ele chamava João Batista? Por que ele era chamado de Batista? Porque ele batia. João era João. Vamos lá. Disse-lhe então Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Eles, tendo ouvido isto, então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Já foram, quer dizer, eles já tinham sido batizados pelo apóstolo Paulo, amém? Pelo apóstolo João. João já tinha batizado eles, mas agora eles encontraram o apóstolo Paulo. E disse-lhes, então, impondo-lhe as mãos, Paulo, escuta isso, olha aqui, veio sobre eles, deixa eu ler aqui para você acompanhar comigo. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito, e falaram novas línguas. E primeiro, deixa eu acabar com uma tese aqui, que tem gente que fala que hoje em dia o Espírito Santo não faz mais milagres. Era só com os apóstolos de Jesus. Não, não era. Paulo não era dos 12 apóstolos de Jesus. Paulo foi levantado pelo próprio Jesus. Paulo, a caminho de Damasco, ele estava indo matar cristãos. Espera aí, deixa eu ver se eu falei direito. Paulo estava indo matar enquanto todo mundo pensa que você não presta, Jesus chama você para trabalhar para Ele. Paulo era um assassino, querido, estava indo matar os cristãos, e no meio do caminho, ele estava lá galopando no seu cavalo, quando de repente aparece uma luz. Não, pelo amor de Deus, gente. É uma luz, não é uma gazela não. Vamos de novo. Luz assim, chega. E Paulo vinha no seu cavalo, e de repente aparece uma luz. Aí, agora. E de dentro da luz, uma voz que lhe dizia: Paulo, o que é isso? E de dentro da luz, preste atenção aqui, que eu estou chamando a sua atenção para você entender a palavra. Tem gente que está lá no mundo da lua, mas olha aqui para mim, volta aqui para a palavra, escute. De dentro da luz, Paulo ouve a voz do Senhor Jesus, e quem chama ele, querido, não é homem da terra, mas o homem dos céus desceu para falar com ele.
Então, querido, Paulo deixa de ser um assassino, um matador, para ser um ganhador de almas para a presença do Senhor Jesus. Querido, ainda que nem você mesmo acredite em você, existe um Deus no céu que não deixou de acreditar em você, querido. Eu quero te dizer, você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Levanta a sua mão direita e deixa eu profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu não conheço esse irmão, Pai, como o Senhor conhece. Pai, essa pessoa veio aqui hoje pela primeira vez, Pai. Mas eu sei, Pai, porque o Senhor me mostra. Tem pessoas sentadas nesse banco aí, Pai, que o Senhor quer usar para louvar o Teu nome como nunca foi louvado nessa terra, no nome de Jesus. Pai, tem pessoas que estão sentadas aqui, Pai, que vão ser pregadores da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ativa, Pai, esse ministério na vida deles. Tira eles, Pai, dessa cegueira espiritual e traz eles para a Tua presença. Em nome de Jesus. Agora fecha a sua mão e coloca no seu coração. E diga comigo, eu creio. Ei, olha aqui para mim. Paulo foi chamado. Paulo era um assassino e Deus chamou ele. E aí, querido, sabe o que aconteceu, Jefferson? O apóstolo Paulo não era um dos 12 discípulos, não era um dos 12 apóstolos. Mas diz a minha Bíblia que Paulo foi um dos maiores apóstolos que já passou nessa terra. E querido, Paulo encontra um grupo de cristãos na cidade de Éfeso. Ele encontra um grupo de cristãos. Vem cá, um grupo de cristãos, um grupo de crente. Está muito pouco esse grupo. Vem cá você também para aumentar o grupo dos crentes. Vem cá que eu vou te explicar o que aconteceu. Paulo encontra um grupo de crente. Esse povo aqui tinha sido batizado nas águas. Quem está entendendo diz amém. Eles foram batizados nas águas. Eles eram filhos de Deus. Só que eles não tinham ouvido falar no poder do Espírito. Então Paulo chega para eles e pergunta para eles: vocês foram batizados nas águas? Esse batismo é um batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento que João pregava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de... E vocês sabem um negócio interessante? Sabe como é que Paulo pregava? Paulo pregava dizendo assim para o povo: ó, raça de víboras. Imagina hoje o pastor chegando para você e chamando você de cobra. Sua cobra peçonhenta. Querido, eu conheço pelo menos uma meia dúzia que já tinha saído da igreja já. E o apóstolo João Batista virava para ele e falava assim: ó, raça de víboras, arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus sobre vós. E querido, diz a minha Bíblia que uma multidão queria ser batizada por ele. Mas vem cá, eles já tinham sido batizados com as águas. Eles não conheciam os 12 apóstolos de Jesus. Então Paulo chega e fala para eles: já ouviu falar no Espírito Santo? E eles falaram: não, nós não ouvimos falar no Espírito Santo. Então Paulo diz: vocês foram batizados nas águas? Então vem cá que eu vou orar por vocês. E quando Paulo colocou a mão sobre a cabeça deles, diz a Bíblia que o Espírito Santo os tomou. E eles começaram a falar em novas línguas e profetizavam segundo o Espírito Santo lhes concedia. Então, querido, aí eu quebro aquela ideia, porque tem pessoas que acham que o Espírito Santo até hoje não opera. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E ele vai fazer com que você saia daqui diferente no nome de Jesus. Mas vamos lá, continua aí comigo. Atos, capítulo de número 19. Agora lê para mim o versículo de número 13. Olha lá, Atos 19, 13. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Atos 19, 13. Aleluia. Ó, escuta isso aí. E alguns dos exorcistas judeus abundantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Sevá, judeu, um dos principais dos sacerdotes. Respondendo-lhe, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem conheço quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Vai, próximo. E saltando neles um homem que tinha o espírito maligno,
assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que deixaram ele nus e, querido, naquela casa. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, se você ler um pouquinho mais, se você ler o capítulo 19, você vai ver que através de Paulo, Deus operava prodígios, sinais e maravilhas. Quem está comigo diz amém. Através do apóstolo Paulo, Deus operava sinais, prodígios e maravilhas. E o povo via aquilo. E sabe o que acontecia? Quando uma pessoa passava mal, endemoniada, é o que a Bíblia diz, Paulo chegava nela, colocava a mão na sua cabeça e dizia: em nome de Jesus Cristo, e o espírito maligno saía. E acontecia que alguns curiosos viram Paulo fazendo isso e foram imitar. E foram imitar Paulo. O problema é o seguinte, querido: você pode até imitar alguém, mas se você só pode fazer aquilo que ele faz se você também for filho de Deus sobre a terra. Como assim, pastor? Na Bíblia está escrito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores do que essa. Quem crer e for batizado será? Quem crer e for batizado será? E em meu nome expulsarão. Mas para você poder expulsar demônio, primeiro você tem que ser? Para você expulsar demônio, primeiro você tem que ser? O problema é esse: o povo via Paulo fazendo isso e quis imitar. E sabe o que aconteceu? Uma pessoa estava endemoniada numa casa. Aí o homem chegou, botou a mão na cabeça daquela pessoa que estava endemoniada e disse: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te digo, saia. O demônio na hora, querido, levantou, ficou em pé, olhou para os 7. Quantos homens eram? E falou o seguinte: deixa eu te falar uma coisa. Jesus eu conheço, Ele é o Deus de toda a terra. Paulo é seu servo. Quem é servo do Senhor Jesus aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa: você é conhecido tanto no céu quanto no inferno. Escuta aqui. O demônio falou: ó, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, agora você, quem pensa que você é? E diz a Bíblia que o demônio pegou os 7, deu um cacete neles. E se não fosse pior, tirou a roupa deles, deixou eles nu e machucado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? E deixa eu te dizer uma coisa: se você ainda está apanhando nessa terra, é porque você ainda não entendeu de quem que você é filho, querido. Se nem o inferno pode com você, querido, esse problema que você está passando não é nada diante do meu Deus, querido. Querido, nem o inferno pode com você, nem o mal pode contra a sua casa e contra a sua família. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Porque, querido, não é na sua força que você vai vencer, não é na força do seu braço. O problema é que a gente não entendeu de quem que a gente é filho. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para você me entender. Hoje eu estive na casa de um irmão nosso aqui da igreja, e esse irmão mora numa fazenda. E nessa fazenda, querido, tem riacho, tem rio, tem até represa. E quem é responsável por essa fazenda é o pai de um desses meninos. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Imagina uma criança que o pai tem na mão uma fazenda, tem uma represa. Deixa eu te falar, o menino pode brincar no riacho, sim ou não? Sim ou não? Ou não, querido? Se você morar numa fazenda, você vai falar: ó, meu filho, aquela água lá é só apoiar, viu? Não pode pegar nela não, porque o menino tem liberdade para ir aonde o pai comanda, é ou não é? Se você é filho de Deus, querido, você tem autoridade do céu sobre a sua vida. Não, você não entendeu, não. Você está dormindo, não é possível. Querido, se você é filho de Deus, você tem autoridade do céu sobre a sua vida. Querido, nem o inferno pode com você, querido. Nem o diabo pode com você. Você pode todas as coisas no nome daquele que te chamou, em nome de Jesus. Mas você precisa entender que você é filho de... Quem é filho, querido, é herdeiro das promessas de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa:
Se lá dentro da sua casa, que você tem passado luta com seu marido, você tem passado luta com seu filho, nas drogas, na bebedice, querido, se posiciona, levanta a sua mão e fala: em nome de Jesus, Satanás, sai da minha casa, sai do meu marido, sai dos meus filhos, porque eu não aceito você aonde eu moro, porque eu sou filho de... E aonde há luz, não habita as trevas. Quem está me entendendo? Mas querido, você só pode fazer isso se você for filho de... Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? É simples. Todo filho de Deus, querido, não consegue ficar longe da casa do Pai. Todo aquele que é filho de Deus, querido, ele não consegue ficar sem ouvir a voz do Senhor, querido. Sabe, eu estava conversando com os irmãos essa semana, e alguns deles me dizendo assim: pastor, eu sinto saudade. Eu perguntei: da igreja? Ele: não, de fechar os meus olhos e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Querido, nessa noite, querido, Jesus quer ter um encontro de verdade com você, querido. Tem muita gente que pensa o seguinte: ah, pastor, mas para receber o Espírito Santo eu tenho que ser santo demais. Não, querido, você só tem que querer Ele demais. Quem está me entendendo diz amém. Como assim, pastor? Deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo, querido, Ele é uma pessoa. O problema é que a gente confunde os dons do Espírito Santo com a presença do Espírito. Deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo é Ele não é um espírito, Ele é uma pessoa. Pastor, como é que o senhor fala isso? Porque diz a Bíblia que o meu Espírito Santo tem ciúme de você. Ele é tão de verdade que Ele tem ciúme de nós, querido. Sabe, Ele fica torcendo para você querer passar mais tempo com Ele do que com essas coisas do mundo que você tem passado. O Espírito Santo é uma pessoa. E se eu chamo Ele para participar do meu dia comigo, querido, o meu dia fica diferente. Mas Ele quer que você convide Ele. Estou indo trabalhar. Espírito Santo, vamos comigo. Me livra dos acidentes, me livra dos problemas. Eu sei que eu vou passar a luta, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou ser mais do que vencedor. Mas, querido, você tem que saber o que você quer mais. Você troca Jesus às vezes, querido, pelo futebol. Pastor, você está falando que eu não posso jogar futebol? Não, querido, não é isso. Eu estou dizendo para você, querido, que você pode ter o que você quiser. Você só tem que escolher o que você quer de verdade. Só que deixa eu te falar uma coisa. Todo aquele que foi batizado recebeu do Senhor a cobertura do Espírito. Como assim, pastor? Vem comigo na Bíblia. Vem cá. No dia que Jesus foi ser batizado por João Batista, quando ele foi batizado, diz a Bíblia que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. O que quer dizer isso? Todas as vezes que eu sou batizado, eu recebo dos céus a cobertura do Espírito e passo a ser filho de Deus. Vou te provar que você tem o Espírito Santo. Já viu quando você comete alguma coisa errada e parece que lá dentro de você alguma coisa fica assim: cara, você está errado. Pede desculpa que você está... Quem já aconteceu isso com você? Lá na sua casa, quando você briga com a sua mãe, você sabe que está errado. Aí você briga com a sua mãe, faz assim e vai embora. Aí lá dentro do seu quarto, o Espírito chega pertinho de você: filhão, você está errado. Filha, vai lá pedir perdão para sua mãe, você está errada. Você sabe disso. Aí você fala assim: não, mas minha mãe também, não sei. Mas você está errado. Ah, eu vou lá. Eu não é, quem já passou por isso? Esse é o Espírito Santo, querido. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando você batiza, o Espírito Santo já está com você. Agora Ele quer te entregar os dons dEle. Ele quer te entregar mais do que só a presença dEle. Ele quer te capacitar. Ele quer te dar capacidade para você fazer milagres, maravilhas, sinais.
Mas querido, você tem que saber o que você quer. Querido, quando você está com sede, você busca o quê? Quando você está com sede, você busca? Mas se você quer a presença de Deus, querido, chama o Espírito Santo para descer sobre a sua vida, querido. Jesus certa feita disse: se o seu filho tiver fome e te pedir comida, em vez de pão, você vai dar um pedaço de pedra? Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Se o seu filho tiver fome, você tem coragem de dar um pedaço de pedra e falar assim: come? Tem coragem? Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai nos céus dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir o Espírito Santo. O problema é esse. Ai, agora eu vou falar, hein? Posso falar? Se eu puder falar, diz amém. Não vai ficar bravo com o pastor? O problema é que você vem na igreja por causa de tudo, menos para buscar o Espírito Santo. Você vem na igreja pedindo uma bênção financeira. Você vem na igreja pedindo uma bênção sentimental. Você vem na igreja porque você está devendo demais. Mas você nunca vem na igreja, às vezes, para falar: Espírito Santo, eu não quero nada além da tua presença. Mais do que o ar que eu respiro, eu quero o Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Espírito Santo, toma conta do meu coração, toma conta do meu ser. Tira a minha vontade de pecar e coloca em mim o entendimento que o Senhor tem para mim. Querido, o Senhor tem o melhor para você. Quem crê nisso? Quem crê que o Senhor tem o melhor para você? Então por que você quer a sua vontade e não a vontade dele? O problema, querido, é que a gente sempre quer a nossa vontade. Ah, pastor, mas eu queria tanto casar com aquele rapaz. Ele é tão lindo. Mas mais lindo ainda é o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, querido. Mais lindo ainda é o que o Espírito Santo tem para você. Para de chorar por causa de migalha e deixa o Espírito Santo trazer o que você precisa de verdade. Para de mendigar carinho nas ruas, querido, e desce para os braços do Senhor Jesus. Quem crê que Deus tem o melhor para você, querido? Então entrega tudo para Ele. Peça o Espírito Santo, porque nessa noite o Espírito Santo pode te batizar, querido. Sabe o que eu acho interessante? O apóstolo Paulo, quando chegou naqueles rapazes, olha aqui para mim, ele não explicou que existia o dom de línguas. Ele não explicou que o Espírito Santo, querido, ia descer sobre eles. Ele só colocou a mão sobre eles e diga: receba o dom do Espírito. E na hora que ele orou, aqueles rapazes foram batizados pelo Espírito. Você acha que Paulo fez alguma coisa extraordinária? Você acha que Paulo fez igual alguns irmãos aí? Receba! Não, querido, não é na sua força, é na força do Senhor. Tem irmão que vem na igreja e pensa que por bater palma e rodar o Espírito Santo. Não, pastor, é a presença do Espírito Santo. Mas tem um detalhe: a minha Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Se eu não quiser rodar, querido, não preciso rodar. Eu posso só me ajoelhar e chorar nos pés dele. Quem está entendendo diz amém. Mas também, querido, não confunda o Evangelho. Se você sentir vontade de cair, cai. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de, sei lá. Não precisa segurar o Espírito Santo. Deixa ele agir através de você. Mas não querer mostrar para os outros, querido, aquilo que só você e Deus sabe. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Porque Deus quer te batizar com entendimento, querida. Mais do que te batizar com o Espírito Santo, Ele quer que você entenda o porquê você está fazendo as coisas. Eu vou acabar aqui, chega, já falei demais. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não é o ato de fazer que é pecado, mas é o desejo do seu coração que torna aquilo pecado. Como assim, pastor? É simples. Se você tem desejo, eu vou falar para os homens aqui, mas pode servir para as mulheres também. Se um homem tem desejo de uma mulher, ele fala assim: queria pegar aquele trenzinho. Mas para que você queria pegar ela? Não, só para ficar. Não, mas você casaria com ela? Não, casar não. Para casar ela não serve, mas para ficar.
Querido, então você quer ela só como objeto, então você não é digno dela. Aí se torna pecado, entendeu? Pastor, sexo é pecado? Primeiro, querido, que quem fez o sexo foi Deus, não foi o diabo não, viu? Mas antes do casamento eu não aconselho a fazer. Então casa, querido, você vai fazer pelo resto da sua vida em doses homeopáticas, mas você vai fazer. Tem gente que pensa que casou agora. Pergunta para quem é que está casado se faz direto para você ver. Não, querido, é sério. Você está rindo, mas é sério. Querido, não queira as pessoas como um objeto. Uma vez Jesus estava sentado na frente do altar. Está escrito na Bíblia isso. E as pessoas vinham entregar suas ofertas. Lembra disso? Quem lembra disso? E tinha homens que vinham com um saco de dinheiro, cheio de moeda de ouro. Imagina, um sacão de dinheiro, cheio de moeda de ouro. Fala, meu Deus, isso aí dava para comprar uma fazenda. E ele ia lá e depositava nos pés do Senhor. Só que aquilo não impressionava Jesus, porque Jesus sabia, da parte que Deus tinha dado para ele, aquilo ali era uma migalha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Se você ganha 1 bilhão, preste atenção, você ganhou 1 bilhão, você pega 100 mil e dá para Jesus. 100 mil é muito comparado a quem ganhou 1 bilhão. Está entendendo agora? Aí eles davam grandes quantias no altar. Só que chegou uma viúva, ela não tinha marido. E naquela época, a mulher que não tinha marido, querido, ela era olhada como uma coitada na sociedade. Ela não tinha quem sustentava ela. Quem está me entendendo diz amém. E aquela mulher chega diante do altar e Jesus olha para aquela mulher diferente. Todo mundo chegou com quantias grandes aos olhos humanos, mas aquela mulher foi diferente. Ela chegou diante do altar. E não está escrito na Bíblia não, mas eu creio que dentro do coração dela ela falou assim: Senhor, tudo que eu tenho não está na minha mão, mas está nos céus. A minha fé não está naquilo que os homens me dão, mas a minha fé está no Senhor, porque é o Senhor que cuida da minha casa. O dinheiro que eu tenho aqui hoje pode matar minha fome hoje, mas é o Senhor que vai suprir minha necessidade. Querido, aquele negócio encheu os olhos de Jesus. E aquela mulher chegou no altar e deu tudo que ela tinha. Quando os discípulos olharam, era como se ela jogasse uma moeda de R$1 no altar. Jesus naquele momento olha para eles e fala assim, porque Jesus conhece você por dentro e por fora, querido. Eles estavam impressionados com o que os grandes homens tinham colocado no altar. Eles estavam impressionados com a riqueza que foi depositada ali. Mas Jesus vira para eles e fala, me responde uma coisa, quem deu a maior quantia aqui? E eles disseram, foi aquele empresário, foi aquele fazendeiro. E Jesus disse, não, quem deu a sua maior oferta foi aquela viúva. Às vezes eles disseram, mas Senhor, ela deu R$1. E ele disse, não, ela tinha tudo que ela tinha para alimentar ela e os seus filhos hoje. E eu te pergunto, querido, quem pecou? Aqueles homens davam o que sobrava para Deus. Você está entendendo o que eu quero te dizer em nome de Jesus? A nossa confiança não tem que estar nas coisas da terra, mas a nossa confiança tem que estar nas coisas do céu. Há tempos atrás, eis agora, um jornalista muito famoso saiu de casa para trabalhar. Ele tinha dinheiro, uma boa casa, uma profissão, um nome na terra. Ele foi trabalhar de helicóptero, mas infelizmente naquele dia ele não voltou para casa. E a sua esposa uma vez falou, olha, nós daríamos tudo que nós temos para ter o nosso pai de volta, para ter o meu marido de volta. Querido, não interessa onde você tem riquezas nessa terra, se você não preparou uma riqueza no céu, querido, você não tem nada. Agora é sério, eu vou acabar. Existia um grande fazendeiro, eu já contei essa história aqui. Existia um grande fazendeiro, e um dia aquele fazendeiro recebeu uma profecia. Aquele fazendeiro recebeu uma profecia dizendo que o homem mais rico daquela região morreria aquele mês. Querido, aquele fazendeiro ficou louco. Ele colocou seguranças em toda a sua casa, colocou segurança na entrada, na saída, porque naquele mês o homem mais rico daquela região ia morrer.
Quem lembra dessa história aqui? Levanta a sua mão. E aí ele colocou seguranças na entrada, na saída, querido. Ele nem saiu de casa, com medo de morrer. Só que dentro daquela fazenda existia um trabalhador, um homem que cuidava das coisas daquele fazendeiro. E ele era um servo fiel ao nome do Senhor Jesus. E todos os dias, querido, ele se humilhava na presença de Deus e dizia: o Senhor é minha riqueza, o Senhor é minha luz e a minha força. Eu nada tenho nessa terra além de ti, Senhor. Eu não tenho estudo, mas mesmo assim o Senhor me deu uma casa para morar, gente. Eu não tenho, sabe, eu não tenho nem condições, mas o Senhor me deu condições para que eu pudesse alimentar a minha família. E passado algumas semanas, aquele homem adoeceu. Aquele crente adoeceu e morreu. E quando passou um mês, aquele fazendeiro perguntou: uai, mas você não disse que o homem mais rico dessa região ia morrer? Eu ainda estou vivo. Porém, aquele profeta disse: eu disse que o homem mais rico da terra ia morrer. Mas o problema é que a riqueza a qual me referia não era o tesouro da terra, mas era a riqueza dos céus. Quem quer ter um tesouro nos céus aqui, querido? Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus.